Olá, galerinha, dando continuidade aí ao estudo das interações gênicas, nós falaremos agora sobre as interações gênicas epistáticas. Nelas, nós vamos ter um gene inibindo o efeito de outros. O gene que inibe é denominado de epistático e aqueles que têm o efeito inibido serão chamados de hipostáticos. Tranquilo? E o primeiro caso que nós vamos estudar aqui é a interação gênica epistática dominante, tá? E ela vai receber esse nome porque o gene epistático, ou seja, o gene que inibe o efeito de outros, é um gene dominante. Simples assim, ok? E o exemplo que eu trouxe aqui para nossa análise é a cor da pelagem de cavalos. De acordo aí com a literatura, a cor da pelagem dos cavalos pode ser preta, marrom e branca. E agora eu vou te mostrar quais são os genes envolvidos nessa determinação e como é que eles interagem para determinar a cor da pelagem desses cavalos. Tudo bem? Então vamos lá. Observem aqui nessa próxima página. Nós temos aí 4 genes ou 2 pares atuando na determinação dessa característica. O gene Bzão, que determina a cor preta, o seu alelo Bzinho, que determina a cor marrom, o gene Wzão, que é o epistático, e o seu alelo Wzinho. Então a gente tem 2 pares de genes atuando na determinação da cor da pelagem dos cavalos, tá bom? Agora prestem atenção. Toda vez que o gene Wzão aparecer no genótipo do indivíduo, a cor, que pode ser no caso preta ou marrom, determinada aí pelos genes Bzão e Bzinho respectivamente, elas não vão se manifestar, porque o gene Wzão inibe, tá, a manifestação dessas cores. Ele inibe o efeito, tá, ou a ação dos genes Bzão e Bzinho. Tranquilo? Então observe aqui nesses 2 primeiros genótipos. Aqui o indivíduo tem um gene Bzão. Então a gente poderia pensar, então a cor da pelagem dele vai ser preta. Não, ela não vai ser preta porque nós temos aqui em parceria com o Bzão o Wzão. E o Wzão inibe o efeito de Bzão. Então a cor da pelagem nesse caso aí vai ser branca. Tá? Tranquilos? Observa agora aqui, ó. Nesse segundo genótipo, o indivíduo é Bzinho. Então a gente poderia pensar, então a cor é marrom. Não, nesse caso ela não vai ser marrom, porque nós temos no genótipo o gene Wzão. E o gene Wzão impede a manifestação dessa cor. Então, nos 2 primeiros genótipos aqui, em virtude da presença do gene epistático Wzão, a coloração dessa pelagem vai ser branca. Tranquilo? Agora, na ausência de Wzão, as cores vão se manifestar. Nesse caso aqui, ó, Bzão, tracinho, Wzinho, a cor vai ser preta. E nesse outro caso, Bzinho, Wzinho, a cor vai ser marrom, tá? Porque agora nós não temos mais o gene epistático no genótipo do indivíduo. Tranquilo? Beleza? E agora, para a gente poder finalizar, nós vamos realizar o cruzamento entre 2 indivíduos duplos heterozigotos. Isso com o objetivo de verificarmos se o resultado está de acordo com a segunda lei ou se ele é diferente daquele encontrado na segunda lei. Tranquilos? Beleza? Então vamos lá. Realizando aqui o cruzamento através de um quadro de Punnett, tá? Determinando os gametas e fazendo 16 cruzamentos e depois fazendo uma comparação com o quadro do genótipo e fenótipo correspondente, nós vamos chegar à seguinte conclusão: 12 dentre os 16 indivíduos vão ter cor da pelagem branca, 3 dentre 16 terão a pelagem preta e 1 dentre 16 terá a pelagem marrom. Então a gente observa aí que a proporção fenotípica encontrada foi diferente daquela encontrada na segunda lei de Mendel. E sabe por que isso acontece?
Porque agora nós temos um gene inibindo o efeito de outros genes. Tranquilo? Belezinha? É só por causa disso. E aí, você poderia me perguntar assim, professor, e eu poderia usar aquele método matemático de multiplicação das probabilidades para poder encontrar esse resultado? Claro que poderia, tranquilamente. Inclusive, eu até fiz aqui para que você possa olhar, tá? Utilizando aquele método, a probabilidade de nascerem indivíduos Bzão, tracinho, Wzão, tracinho, vai ser 9/16. A probabilidade de nascerem indivíduos Bzinho, Bzinho, Wzão, tracinho, 3/16. De acordo com o quadro de genótipo e fenótipo, a gente vai observar que as cores correspondentes a esses genótipos aqui é branca, tranquilo? Então a gente vai somar 9/16 com 3/16, aí vai dar 12/16, que foi o mesmo resultado encontrado através do quadro de Punnett, tranquilo? E assim a gente faz para os demais. No caso, para o genótipo correspondente à cor preta, a gente vai encontrar a proporção 3/16, que foi a mesma encontrada pelo quadro de Punnett, tranquilo? E aqui, para a cor marrom, nós vamos encontrar aqui o resultado 1/16, que foi o mesmo resultado encontrado aí através do quadro de Punnett, tranquilo? Então a gente vai observar que nos casos de interação gênica epistática dominante, tá? A proporção fenotípica encontrada aí é de 12:3:1 e não mais 9:3:3:1, que era a proporção fenotípica encontrada lá na segunda lei, tranquilos? Então, pelo fato de nós termos agora uma inibição gênica, aquele padrão da segunda lei 9:3:3:1, ele acabou sendo modificado. Tranquilos até então? Então, dessa maneira eu finalizo esse vídeo e eu retorno com um outro vídeo falando sobre mais um tipo de interação gênica epistática. Tranquilos? Então, obrigado pela sua atenção, um abração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.